Com mais de 40 anos de experiência e reconhecimento, o Sicopn qualifica pessoas de todas as idades. Este centro de formação ajuda-te a colocar mãos à obra para seguires a via profissional num ambiente de excelência, moderno, atrativo e acolhedor. No Sicopn, trabalhamos para que alcances os teus objetivos e sejas um vencedor. Ajudamos-te a ultrapassar os desafios num espaço que te garante a construção de um futuro com bases sólidas. Com os olhos voltados para o futuro e com uma forte aposta na inovação pedagógica, temos a solução para uma formação de sucesso que te ajudará a crescer. Vem estudar e aprender num local onde todos, colaboradores e formadores, trabalhamos para o teu sucesso. Orientados para as necessidades atuais das empresas, criamos a ponte perfeita para a tua entrada no mercado de trabalho. Estabelecendo parcerias, apoiamos os empresários, os trabalhadores e todos os candidatos às profissões no setor da construção civil e obras públicas. É bom estudar aqui. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Sicopn a hipótese de vir falar um bocadinho sobre esta área tão nobre que é a segurança no trabalho e, neste caso, com as novas tecnologias. Então, vamos falar aqui um bocadinho sobre e discutir se a digitalização que nós estamos a passar ajuda a salvar vidas. E eu, para isto, vou partilhar aqui uma apresentação. É uma apresentação que foi organizada pelo Digital for Us, neste caso, que é o grupo de investigação e desenvolvimento que eu venho aqui representar, composto por estas entidades que estão a ver aqui em baixo, um consórcio de empresas portuguesas e britânicas do meio académico e meio industrial, para vos dar um bocadinho de como é que começou isto. Isto começou em Portugal, com um programa chamado BIM Safety, em 2018, lançado na Universidade do Minho e com uma empresa de mercado chamada Xpoly, em que nos propusemos criar regulamentação e um plugin para tentarmos ver a segurança de outro modo e utilizando as novas tecnologias. Em 2019, começamos os nossos contactos com os colegas britânicos. Em 2020, 2021, à custa do Covid, começamos a fazer reuniões remotas com os colegas que estavam ligados a um projeto que estava em curso na Universidade lá fora, chamado Longitudinal Tracer Research Study, que estava a ser desenvolvido com o apoio do IOS, numa obra que é o Thames Tideway, o maior projeto de infraestruturas de água a nível europeu, e que para nós acabou por ser um laboratório de experiências no âmbito da digitalização, e é disso também que eu vos vou falar um bocadinho em termos de casos práticos. Esta é a nossa equipa executiva, agora, algumas caras certamente conhecerão. Temos vindo a disseminar um bocadinho a nossa experiência já fora do país, fora da Europa, a participar também com alguns programas universitários, como por exemplo mostrado o BIM a mais. Temos dado algumas palestras na Austrália, Estados Unidos. Fomos agora recentemente galardoados com o Charles Manley Prize, que é um prémio atribuído pelo Instituto de Engenheiros Civis britânico para aquilo que eles consideraram ser o melhor projeto de investigação na área da realidade virtual para a segurança e saúde. E agora, ainda mais recentemente, tivemos o nosso CEO, Ricardo Reis, nomeado para a European CEO pela revista EU Business. Recentemente, e quando digo recentemente, é este mês, lançamos aquilo que acaba por ser um dos primeiros livros que, utilizando casos práticos, tenta explicar como é que se pode utilizar novas tecnologias, neste caso o BIM, para a prevenção de riscos. A evolução do setor da construção, o setor da construção existe já desde a altura das pirâmides e antes, não é? Agora evoluímos um bocadinho mais, construções um bocadinho
mais arrojadas. Temos vindo a evoluir também nos dispositivos eletrónicos que utilizamos. Alguns de vocês certamente utilizaram estes dispositivos. Se calhar outros não sabem o que são estes dispositivos. Nesta fase, o que é que nós temos? Temos o mercado liderado por PMEs, mas temos, efetivamente, uma gestão ineficiente das obras, em grande parte das vezes, com alguns problemas, como, por exemplo, existem um trabalho manual bastante relevante, a informação é sempre limitada, trabalhando designadamente no AutoCAD, alterações a projeto e depois, muitas vezes, circulação de diversas versões dos mesmos documentos. Isto, para todos os efeitos, e por isso é que a indústria precisa de uma mudança, tem um impacto a nível de tempo, a nível de custos, e, efetivamente, a digitalização apresenta aqui algum potencial. O que a nossa sociedade tem passado é deixarmos de falar no analógico e passar a falar para o digital, okay? E o setor da construção também, através da indústria 4.0, muito impulsionada pela transformação digital de Covid-19, que nos obrigou a repensar a nossa maneira de trabalhar. A quarta revolução industrial trouxe-nos um conjunto de diversas metodologias que eu vou tentar aqui apresentar e dar alguns exemplos de como é que podem ser aplicadas para salvar vidas, que é o nosso mote aqui, é diminuir o número de acidentes de trabalho e doenças profissionais que ainda nos flagelam ano após ano no setor da construção. Por isso, o BIM é uma realidade, BIM Building Information Modeling, é uma realidade já em diversos países. Não é uma moda, é alguma coisa que os donos de obra, os governos, já adotaram como de caráter obrigatório. Isso, o BIM, o que é? Nós geralmente associamos o BIM ao tridimensional, mas o BIM não é só isso. O BIM é os elementos terem determinadas características geométricas e, para além disso, terem mais informação sobre cada uma das suas características. Para além disso, estamos a trabalhar com um modelo de informação em ambiente colaborativo. Antes dizia-se, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu agora diria, um modelo vale mais do que 1000 imagens. Atenção, o building não quer dizer edifício, quer dizer construir. Por isso, modulação de informação na construção. O BIM não é só software, o BIM é uma metodologia da qual o software, geralmente como nós ouvimos falar mais do Autodesk, o Revit, cá em Portugal. O BIM é já uma obrigação em diversos países. Em Portugal também vai passar a ser, já vos vou falar sobre isso daqui a pouco, mas quer Estados Unidos, Noruega, Finlândia, são países que introduziram já quase há 20 anos o BIM como de caráter obrigatório para projetos de obra pública. Por isso, o BIM o que é que faz? O que é que nos permite fazer? Conceber uma única plataforma colaborativa, onde todos os intervenientes estão a trabalhar, todas as disciplinas e especialidades do projeto. Ou seja, em vez de termos um modelo central que está, como podem ver aqui, as diversas especialidades, arquitetura, mecânica, elétrica, hidráulica, estabilidade e etc., a afunilar para um determinado local, nos modelos, na metodologia BIM, todos esses projetos estão a ser trabalhados a partir do mesmo local. Ou seja, quando, por exemplo, o projetista de arquitetura faz uma alteração, o projetista de hidráulica automaticamente tem conhecimento que essa alteração é feita. Por isso, aqui já ganhamos em termos de fluxo de informação. Este modelo de arquitetura estrutural e redes passa a ser um modelo único. Por isso, o projeto que anteriormente era em cascata e em um processo colaborativo fragmentado com falhas de comunicação, agora passa a ser mais integrado. O BIM pode e deve ser utilizado em todo o ciclo de vida da construção, seja no planeamento, no projeto, na documentação, na construção, na operação e manutenção, ou mesmo na
na demolição ou renovação. Para dividir as áreas de trabalho do BIM, falo-vos sobre as várias dimensões do BIM, okay? Desde o 3D, que é a modelação, até ao 8D, que é a nossa área da segurança do trabalho. O 3D, como o próprio nome indica, permite-nos visualizar virtualmente aquilo que vai ser construído. Há aqui um pormenor extremamente interessante, que é, por exemplo, quando nós fazemos numa das plantas uma alteração, ela automaticamente faz alteração nos cortes, alçados e pormenores, coisa que o AutoCAD não nos permite fazer. Isto dá-nos o quê? Uma menor propensão para erros humanos na modelação gráfica. É claro que aqui o que estamos a ver é outro tipo de software, por exemplo, a Autodesk tem o AutoCAD, neste caso para a modelação 3D tem o Revit. A modelação é orientada por objetos, ou seja, ao clicarmos num objeto, em vez de ser apenas uma linha, tem um tridimensional. E tem informação, por exemplo, do material, da secção transversal, da profundidade e tudo aquilo que nós quisermos. Isto pode ter uma infinidade de informação dos chamados parâmetros no objeto. Aqui uma imagem daquilo que foi modelado e daquilo que é aplicado, e como podem ver, já vamos a um pormenor bastante interessante. Há que dizer relativamente aos objetos, e temos que ter atenção que a legislação europeia fala-nos atualmente sobre o passaporte digital do produto, ou seja, isto obriga a que o produto tenha associado a si as suas características. E, efetivamente, nós só conseguimos isto com a metodologia BIM. Aqui há alguns exemplos de como utilizar o tridimensional para visualização dos trabalhos que vão ser executados. Isto é o nosso caso, por exemplo, na obra a que eu estive ligado, da linha amarela do metro do Porto, em que tivemos que instalar estes pilares provisórios para o viaduto de Santo Ovídio e fez-se a modelação 3D, permitiu-nos efetivamente visualizar muito melhor o produto final daquilo que iria ser executado. E esta é a primeira grande vantagem do BIM, é que permite entender muito melhor do que num desenho 3D aquilo que vai ser construído. No meu caso mais recente, na obra onde estou agora, na linha Rubi do metro do Porto, Ponte da Ferreirinha também com modulação a 3D das estruturas de apoio, por exemplo, das gruas torre com 100 metros de altura e dos pilares provisórios. Efetivamente, aqui nós conseguimos visualizar melhor quer o elemento propriamente dito que vai ser construído, quer o exterior, neste caso para nós a nível de segurança é importante, por exemplo, os condicionalismos que temos nas proximidades, por exemplo, neste caso, uma via rodoviária. A detecção de conflitos e de incompatibilidades, por exemplo, aqui, tubagens que têm uma colisão entre elas, é efetivamente outro dos potenciais desta metodologia, é que permite automaticamente e atempadamente detectar incompatibilidades. Por exemplo, neste caso, em que fizemos aqui esta contenção periférica, com algumas ancoragens e que verificamos através do modelo 3D que em alguns dos locais havia incompatibilidade, ou seja, havia um clash entre as ancoragens. E aqui conseguimos alterar, estávamos a trabalhar ao centímetro, conseguimos alterar efetivamente aquilo que íamos fazer com base no modelo BIM. Para além do 3D, temos o 4D. O 4D, o que é? É o modelo 3D mais a associação ao cronograma, ao Gantt que nós temos, ou seja, associamos cada uma destas barras do nosso gráfico de planeamento está associada a um determinado objeto. E isso, efetivamente, permite-nos mais facilmente perceber depois o faseamento, mais este caso aqui da linha amarela, por exemplo, neste caso a construção de um pilar, faseadamente, e depois a construção aqui da zona junto à rotunda de Santo Ovídio, em que tivemos aqui a indicação de quais eram as zonas a demolir e a construir novas, com base no modelo em 3D. Planeamento de custos. E isto é efetivamente onde se tem vindo a verificar que as companhias têm maior ganho, e efetivamente o BIM despertou bastante interesse nos promotores, nos construtores, porque permitia uma economia de custo. Em termos de controle de custo, por exemplo, o BIM pode ser útil para, nos autos de medição, que a fiscalização
recebe do empreiteiro mensalmente, ter justificativos em anexo, e o justificativo aqui é o modelo 3D. Neste caso, por exemplo, a verde, os trabalhos executados em determinado mês, e o vermelho, os trabalhos não iniciados. Temos depois outras dimensões, como a sustentabilidade, o 6D, designadamente em termos de gestão de resíduos, o 7D, operação e manutenção, também bastante importante porque tem uma duração bastante relevante no ciclo de vida. Software BIM temos vários para cada uma das especialidades. Claro que é preciso treino, uma adaptação das pessoas que fazem modulação e projeto para nos habituarmos a estas novas ferramentas. O IFC, o que é? O IFC é a designação do ficheiro que vai sair do nosso modelo 3D BIM, do chamado modelo federado. É um standard aberto, ou seja, não está associado a um determinado fabricante e permite, assim, colmatar um dos problemas que surgiu na fase inicial do BIM, que era a incompatibilidade entre ficheiros. O ambiente colaborativo é, efetivamente, quando nós vamos centralizar informação gráfica e não gráfica, e a partir daqui vamos gerir todo o conjunto de documentação que temos. Por isso, deixamos de trabalhar desassociados, passamos a trabalhar em grupo e baseados numa plataforma colaborativa de trabalho. Ou seja, aqui temos um crescimento exponencial da comunicação que existe. O ambiente colaborativo é geralmente dividido em 4 áreas de trabalho, que vai dividir os desenhos, os documentos com que nós estamos a trabalhar, em curso, em validação, em arquivo e em vigor. E ele automaticamente faz esta diferenciação. O Procore, que está aqui indicado, é uma das plataformas colaborativas que tem tido uma boa penetração aqui em Portugal, o Aconext também. Em termos de normalização, os ingleses foram pioneiros, como quase sempre, no setor da construção, com a norma 1192, que está dividida em várias partes e que já desde há 12 anos tem vindo a evoluir. A ISO, o que tem feito é uma transposição dos documentos ingleses, uma adaptação para depois criar, por exemplo, que é agora a norma do BIM, a ISO 19650. Em Portugal, a Comissão Técnica 197 é responsável por a evolução do BIM, tem várias task force, neste caso eu sou responsável pela task force BIM e a segurança, eu de seguida vou-vos mostrar que trabalho é que nós temos vindo a fazer. Obras feitas em Portugal com BIM, a primeira talvez tenha sido o terminal do cruzeiro do Eixões, projeto em que a componente designadamente estrutural se fez com base nesta metodologia. Por isso, em Portugal o BIM passa a ser obrigatório a partir de 2030, na parte da apresentação dos projetos de arquitetura. Refere também a legislação que a partir de janeiro de 27 vão se iniciar os projetos piloto para validação desta metodologia. Vantagens do BIM, então, temos uma plataforma de base de dados informatizada que evita a perda de informação, visualizamos melhor o projeto, manipulamos melhor o modelo, menor propensão para erro humano e uma comunicação mais eficaz. Há barreiras, principalmente a não obrigatoriedade de adoção e a falta de experiência dos intervenientes, mas são barreiras que, como nos outros países, e temos que fazer o nosso caminho, serão gradualmente ultrapassadas. O BIM cria a necessidade de novos papéis, novas funções nas equipas. O gestor BIM, o coordenador BIM, o modulador BIM, são funções, por exemplo, a Ordem dos Engenheiros tem desenvolvido formação na área do BIM exatamente para conseguirmos colmatar esta evolução de necessidades que tem ocorrido. Por isso, feita esta introdução, agora falar um bocadinho sobre como é que o BIM ajuda, então, a evitar os acidentes de trabalho, que nós sabemos tem um número bastante elevado, e sabemos também que muitas vezes o modo atual de gerir a segurança não é o mais adequado, até pela separação, muitas vezes,
que tem da parte da produção, e depois temos o dilema segurança de produção. Os princípios gerais de prevenção de riscos estão na Diretiva Europeia e na legislação portuguesa. Falam de adaptarmos ao estado de evolução da técnica. E é isto que estamos a falar. O BIM é uma evolução da técnica. O que é que nós pretendemos a nível de segurança? Então, colocar a área da segurança e saúde junto ao modelo 3D, o chamado modelo único, modelo federado. O Reino Unido lançou a normalização em 2018, já para a parte da segurança e saúde, a norma 1192, a parte 6, a chamada parte 6 para a parte da segurança, em que nos fala sobre as estratégias de implementação para todos os intervenientes e, principalmente, como é que vamos passar isto para a prática. A ISO lançou também, dentro da ISO 19650, a parte 6 em 2025, é muito recente. Em Portugal, ainda não temos especificação técnica, ela está a ser desenvolvida no nosso grupo de trabalho, neste caso já está para a apreciação do IPQ, a especificação técnica para a partilha e uso de informação de caráter preventivo utilizando o BIM. E agora eu vos falar sobre, então, algumas das áreas onde o BIM pode e deve ser utilizado para combater alguns problemas. E eu começava pela área da gestão contratual e gestão documental. É que muitas vezes os processos não estão centralizados, estruturados, há incongruências de informação e há a barreira linguística também. Por isso, um ambiente colaborativo vai nos permitir estar a trabalhar com os nossos documentos, a comunicação prévia, plano de segurança, compilação técnica, aprovação de subcontratados, etc., dentro deste ambiente colaborativo. Ou seja, a tramitação documental é muito mais eficaz e muito mais aberta. Algumas das plataformas já têm implicações específicas para a parte da segurança, principalmente a partir do momento em que a ISO cria uma norma específica para o caso. A gestão da documentação dos trabalhadores é também uma das hipóteses, por exemplo, associar cada trabalhador, através do seu capacete, a um QR Code e, a partir desse QR Code, associar à documentação que está no ambiente colaborativo. É uma das utilizações possíveis. O controle de custos, porque muitas vezes é difícil de fazer a previsão qual é a verba que nós vamos precisar de investir na área de segurança, ou que já gastamos, e aqui efetivamente conseguimos, através da medição automatizada, por exemplo, de guarda-corpos, de painéis de vedação, de sinais, e o Revit automaticamente extrai as quantidades que vão ser necessárias, nós atribuímos um preço unitário e a partir daí conseguimos mais facilmente e mais depressa o orçamento para a parte da segurança. Em termos de gestão de risco, e sabendo nós que muitas vezes o 2D é um bloqueio e que não há uma prevenção efetiva, salvo honrosas exceções na fase de projeto, efetivamente aqui o BIM permite-nos intervir mais precocemente e criar uma informação que é melhor entendida pelo trabalhador. E isto é uma coisa que, a nível mundial, é um dado já adquirido. O trabalhador percebe melhor a informação se ela lhe for dada via 3D. A primeira experiência que nós fizemos foi uma coisa muito simples, um pilar em betão armado, em que, ao clicar no pilar, apareceram os parâmetros e eu aqui indiquei nos parâmetros o risco e as medidas preventivas e o nível de risco. Por isso, nós conseguimos introduzir informação de segurança que tradicionalmente estaria nas nossas fichas de avaliação de riscos, no parâmetro do objeto. Atenção que isto implica que eu clique no objeto para conhecer, para saber estes parâmetros. No túnel do Marão fizemos uma experiência na modulação de estaleiro, uma coisa muito rudimentar, com um grau de detalhe muito rudimentar, mas que nos permitiu perceber melhor os riscos de atropelamento, foi extremamente importante. Fizemos depois uma experiência numas obras de reabilitação em que fomos introduzindo informação
em cada um dos objetos. Por isso, a primeira hipótese que a norma nos dá é associar o risco a cada elemento. Outra das maneiras é associar o risco a objetos, a triângulos, por exemplo, a pictogramas, que vão estar no meio do meu modelo 3D, e quando eu clicar num deles, ele me vai remeter, por exemplo, para hiperlinks. Para hiperlinks que têm informação de caráter de prevenção. A marcação no modelo pode ser feita através de vários tipos de pictogramas. O problema que se tem verificado, designadamente em Inglaterra, é que na parametrização que falamos dos objetos, tínhamos a dificuldade de ter que clicar no objeto para conhecer os riscos. Neste caso, a marcação no modelo, o ter muitos pictogramas no modelo 3D pode dificultar a leitura e saturar graficamente o modelo. Há empresas, isto é uma coisa que ainda não está bem estabelecida, há empresas a nível mundial que preferem parametrizar os riscos, há outras empresas que preferem marcar no modelo. Aqui o exemplo também de dar cores aos elementos consoante o nível de risco, isto é a experiência dos nossos colegas em Espanha, que gostam muito também desta opção. Quando falamos de objetos em 3D, está aqui o exemplo de objetos, e eles já estão criados, existem as chamadas bibliotecas de objetos disponíveis na rede, onde nós podemos fazer download destes objetos e elementos já elaborados. Aqui é um exemplo do que a visualização 3D nos permite fazer a nível de segurança, por exemplo, a trabalhos em cobertura, no que tem a ver com montagens de linhas de vida, ou para elevação, neste caso, de uma estrutura metálica. No caso do andaime, o andaime também pode ser modelado com os seus parâmetros, também é uma experiência através. E podemos também utilizar os levantamentos por drone, chamarem, por exemplo, em nuvem de pontos, ok? Em que o drone faz um laser scan e danos, e isto é muito importante, por exemplo, em obras de reabilitação ou de escavação, que neste caso em que nos faz o levantamento, em que nos diz quais são os locais onde vai carecer de proteção contra quedas em altura, ou, por exemplo, como é que aqui a plataforma de trabalho vai ser construída. A nível de formação, tem a grande vantagem de não existir a barreira linguística, porque efetivamente conseguimos dar formação com base em modelos 3D. Os finlandeses fizeram isto a primeira vez em 2011, por isso isto não é alguma coisa nova, é alguma coisa que já se conhece e percebe-se que a formação é uma das áreas de uso potencial com melhores resultados do BIM. Planeamento estaleiro, até porque é um elemento que não é considerado na fase de projeto e na fase de concurso, mas que tem bastante impacto a nível de custos e prazos. Isto foi a primeira experiência que nós fizemos, foi num estaleiro da construção de um edifício no centro do Porto. Fizemos o levantamento com um drone da envolvente, ficou aqui integrado no modelo 3D, para percebermos melhor as limitações. Pronto, e modelamos o estaleiro. Aqui é importante, por exemplo, o perímetro de segurança da grua, dá-nos efetivamente um melhor nível de visualização. Linha amarela do metro do Porto, fizemos a modelação do estaleiro, parte do estaleiro com as infraestruturas aéreas que tínhamos como condicionalismos aqui no modelo 3D, e fizemos também a modelação 3D dos chamados serviços afetados, ou seja, das condutas que iam ser ocupadas pelo espaço da estação subterrânea e que teriam que ser reposicionadas. Aqui mais alguns exemplos, neste caso no centro de Londres, que efetivamente conseguimos perceber melhor qual é o impacto do estaleiro nos condicionalismos que temos de trânsito pedonal e trânsito de veículos. Há que dizer que o município de Nova Iorque já obriga há vários anos a apresentação de um projeto de estaleiro em formato BIM para que seja licenciado para a autarquia, ou seja, o plano é apresentado em formato BIM, numa plataforma da Câmara Municipal, e é automaticamente analisado, ou seja, os resultados ficam em minutos disponíveis para quem submeteu o processo.
Planeamento de tarefas, e aqui é muito importante, até o que nós chamamos no BIM Safety Risk, associar o tempo a cada um dos trabalhos que vai ser executado. Mais uma vez, os finlandeses inovaram com a modulação 3D de guarda-corpos, de redes de segurança, dos próprios prumos dos guarda-corpos. 4D, que inclui o tempo, então permite-nos associar, como podemos ver aqui, associar ao tempo as tarefas que estão a ser executadas. Podemos ver aqui no canto superior esquerdo o tempo a passar, ou seja, este é o meu diagrama de tempos, o meu diagrama Gantt, que está ali a passar e associado ao objeto dá-nos esta informação. Este 4D pode ser utilizado, como era na nossa obra em Londres, para fazer o planeamento e mostrá-lo nas reuniões semanais. Mostrar o modelo 3D nas reuniões permitia-nos perceber muito melhor o trabalho que iria ser feito durante os dias seguintes. Aqui outro exemplo de planeamento de tarefas, neste caso de cofragens, é mais fácil, lá está, para visualizarmos, é mais fácil do que no 2D para visualizarmos todos os pormenores das cofragens. Neste caso, por exemplo, numa obra subterrânea, conseguimos ver aqui a evolução dos trabalhos, okay? E associado ali à barra em amarelo que nos aparece no cronograma de trabalhos. No caso da ferrovia, também. Há aqui depois uma particularidade que é, nós podemos automatizar, por exemplo, as proteções coletivas e colocar um modelo 3D a pensar por nós. Nós vamos colocar uma informação de interpretação de regras, rule checking, como se chama, em que garante que quando, por exemplo, nos falta na modulação um determinado local com guarda-corpos, ele vai nos fazer esse alerta. Monitorização. Ter um modelo 3D num dispositivo eletrónico tem potencialidades para visualizar a evolução dos trabalhos. Planeamento de emergência, por exemplo, na localização de equipamento de proteção contra incêndio, ou também nas rotas, nos caminhos de evacuação. É uma coisa que pode ser usada na formação aos trabalhadores, dizer qual é o caminho de evacuação para as pessoas utilizarem. A investigação de acidentes permite-nos dar uma resposta mais cabal àquilo que nós queremos saber quando investigamos acidentes. Por exemplo, em vez de, utilizando um papel, utilizar um modelo 3D para dizer, neste caso, por exemplo, numa turbadora, onde é que foi o local do acidente e como é que estava o local na altura. Na fase de operação e manutenção, temos também algum potencial, e esta foi uma das primeiras áreas, curiosamente, em que o BIM Safe interviu. Fizemos um trabalho muito interessante com a EDP no aproveitamento do carrapateiro, em que associamos QR codes a cada um dos objetos e a esses QR codes associamos a informação que estava no âmbito colaborativo, no âmbito da segurança. Isto é muito importante, designadamente no âmbito da organização da compilação técnica. Por exemplo, alturas úteis de passagem também, em termos da modulação para a fase de utilização. Por isso, aspectos principais onde o BIM pode ajudar: identificação precoce de riscos e a detecção de incompatibilidades. Nós fizemos um estudo piloto em Londres, em que efetivamente vimos que o BIM tem estas vantagens de que eu tenho vindo a falar, mas também tem algumas coisas que ainda não é certo que sejam uma vantagem. Por exemplo, na questão da coordenação dos documentos de segurança, é alguma coisa que nós fizemos um inquérito, as pessoas ainda não estão muito convencidas que isto possa ser verdade. E depois tem aqui uns vermelhos que têm a ver com a utilização da norma, em que eles nos disseram que a norma não afetou muito a maneira como trabalhavam, e também disseram que as ferramentas disponíveis para BIM que não eram suficientes. Deixo-vos ficar aqui alguma literatura no âmbito do BIM, esta apresentação depois será, julgo, disponibilizada.
E o BIM queríamos falar também como ponto de partida para outras tecnologias. Eu agora passava aqui a falar sobre outras tecnologias, por exemplo, a realidade virtual, em que, colocando um modelo 3D neste óculos, vamos dizer que o trabalhador está a ver o modelo 3D através dos óculos. Simplifica muito também as questões de formação, ou seja, o trabalhador, nestes casos, está a receber formação sem estar sujeito ao local de risco, aos riscos no local, mas estando a ver perfeitamente o trabalho que vai ter que executar. Nós fizemos, e foi com base neste trabalho que recebemos o prémio recentemente, fizemos uma plataforma para dar formação aos trabalhadores que iriam trabalhar na tuneladora, no projeto do Tideway, e foi utilizada esta mini sala que os trabalhadores utilizavam para receber a formação quando iam trabalhar na tuneladora. O que é que nós sabemos, quantificando? Reduzimos o tempo de formação necessário e reduziu-se o número de acidentes de trabalho. Outra das experiências que fizemos depois, também em obra, foi a utilização dos óculos do sistema de realidade virtual para a preparação de obra, ou seja, os encarregados de cada frente utilizavam os óculos de realidade virtual para confirmar a preparação de obra que estava a ser feita. E com isto conseguíamos, com algum tempo de antecedência, colocar os encarregados de obra a dizer isto não vai funcionar, aquele equipamento não cabe ali, isto tem que ser alterado, isto não pode ser feito nesta sequência. Isto é extremamente importante porque está-nos a antecipar o fazimento dos trabalhos. E tempo é dinheiro. Acima de tudo, aqui conseguimos criar soluções mais seguras para quem vai realizar o trabalho. A realidade aumentada é outra das tecnologias também disponíveis. Neste caso, estamos a sobrepor uma realidade, como podemos ver aqui num tablet, ao nosso projeto, e ele vai ler o que está no projeto e vai aumentar a realidade. Isto pode ser importante, por exemplo, quando estamos a fazer escavações, se as infraestruturas que estão na cidade, e este é um dos objetivos das Smart Cities, estiverem digitalizadas. Temos aqui um projeto bastante interessante com a PERI, que se fez para utilizar a realidade aumentada na montagem de andaimes e cofragens. Os drones, até a operação, também extremamente importante e cada vez mais utilizada, não só para fazer vídeos de informação de como o estaleiro está a evoluir, mas também de fazer a própria monitorização de cada um dos locais de trabalho, ou, por exemplo, mais a nível de construção, ver volumes de terrenos escavados ou aterrados. Neste caso, é a utilização do drone para informação da evolução dos trabalhos em determinadas inspeções, uma inspeção por mês. Estão aqui os resultados. Da mesma maneira que há os drones, que são equipamentos aéreos. Há este tipo de equipamentos, os UAGs, são equipamentos que andam no chão, mas que efetivamente permitem também fazer essa monitorização, ou seja, eles vão filmando e detectando os trabalhos que estão a ser executados. O que é que se faz com estes dados que nós retiramos, por exemplo, destas filmagens que o drone ou que o robô faz? Nós temos a internet das coisas. A internet das coisas significa que eu estou a ligar objetos através de redes e estou a recebê-los no meu escritório. Ou seja, o drone está a filmar e eu estou a receber em tempo real no meu escritório. Isto é o que se chama ligar em tempo real as coisas. E nós chamamos as coisas a todos estes dispositivos de sensorização. E a sensorização pode ser feita também em equipamento que está na pessoa, por exemplo, para medirmos parâmetros fisiológicos da pessoa. Há aqui todo um conjunto de equipamentos que podem ser de monitorização, que podem ser utilizados e que me permite, para cada um dos trabalhadores e com base no modelo em BIM, saber aqui no meu escritório como é que o trabalhador está. Permite-me saber, por exemplo, a localização do trabalhador, que neste caso, por exemplo, com as rotas a verde, vermelho e amarelo de cada um dos trabalhadores, ou também saber a proximidade de equipamentos. Por exemplo, neste caso, quando o trabalhador se aproximasse do equipamento, ele tem um dispositivo aqui no capacete que começava a dar um alarme sonoro e vibratório
quando a distância de segurança estivesse a ser ultrapassada. A monitorização da qualidade do ar, por exemplo, isto é um exemplo na obra de um hospital, em que se estava a medir em tempo real a temperatura, a umidade, o ruído, vibrações e etc. Ampliando isto um bocadinho mais, a própria cidade pode ser monitorizada, a qualidade da água, o movimento náutico, pronto, todo um conjunto, uma panóplia de informações que pode ser monitorizada e recebida em tempo real no nosso escritório. Tudo isto que estamos a falar são dados, o chamado Big Data, e é disto que estamos a falar quando trabalhamos na rede, é de dados, geralmente, um bocado aqui como esta figura dos legos, são dados não estruturados, depois começamos a separar os dados, começamos a arranjar os dados e começamos a fazer construções. Aqui é a organização dos dados. E quando começamos a organizar o Big Data, conseguimos a ter um potencial muito grande e é aqui que a inteligência artificial entra. A inteligência artificial, ao trabalhar os dados com algoritmos que estão introduzidos no computador, o que acontece, por exemplo, nas redes sociais ou no Google, replica o nosso cérebro a uma velocidade muito mais elevada e, através de vários tipos de mecanismos, consegue-nos trabalhar a informação e replicar o nosso cérebro. Na indústria da construção, a inteligência artificial tem tido variadíssimos usos, tem sido uma área bastante em expansão, por exemplo, na gestão documental, por exemplo, revermos e analisarmos e revermos documentos automaticamente. É claro que tudo isto não implica que deixemos de ter o nosso olho crítico nos resultados que documentos, por exemplo, o ChatGPT com criação de textos, nos vai passar por isso. Esta nossa capacidade crítica vai ter sempre que existir. A análise de riscos. Isto é um estudo que nós estamos a fazer na Universidade de Glasgow, colocar estudantes a fazer identificação de riscos e colocar a inteligência artificial a fazer identificação de riscos. O que é que isto nos mostra? Mostra que há riscos que os estudantes não identificaram, mas também há riscos que a inteligência artificial não identificou. E temos aqui depois outras aplicações baseadas na utilização de visão por computador, que é, por exemplo, colocar a inteligência artificial a dar-nos informação sobre se os trabalhadores estão ou não bem posicionados ou se está numa posição que indicia distração, por exemplo, estar ao telemóvel. Planeamento e inspeção de tarefas, ou seja, a otimização daquilo que nós vamos utilizar, a automatização de tarefas, e aqui entra muito em força a automatização das rotas dos equipamentos, começou muito nas minas e que agora já está a passar para a construção, ou seja, equipamentos sem manobrador, em que são, via estes algoritmos, introduzida informação em cada um dos equipamentos sobre a rota que ele tem que fazer em determinado local. Planeamento de emergência, a detecção automática, por exemplo, de um trabalhador que tenha caído. Okay? Aqui em Portugal é um bocadinho difícil, por causa do regulamento da proteção de dados, temos sempre este bloqueio por causa da utilização das câmaras. E depois a investigação dos acidentes. Temos, por exemplo, uma empresa chinesa que outro dia lançou um artigo que tinha estudado julgo 750 acidentes ocorridos nos últimos anos e a partir daí começou a trabalhar na previsão de onde é que vai ser o próximo, onde é provável que seja o próximo acidente, como é que vai acontecer, a que horas e a quem é que vai acontecer. Tudo isto, novas tecnologias, devemos ter muita atenção à questão da cibersegurança, é uma coisa que se fala cada vez mais, acaba por ser um dos grandes cuidados que nós temos que ter na utilização destas novas tecnologias. A simples password que nós utilizamos pode ser uma porta para um ciberataque, daí eu ter que fazer esta alusão quando falamos em novas tecnologias. Por isso, novas tecnologias, até muitas vezes, estamos a introduzir alguma coisa nova, não alguma coisa que já existe, que já tem muitos anos, que já se faz assim há muitos anos, isto acaba por ser o nosso grande desafio. Isto é uma mudança de paradigma,
com base no BIM, ou seja, o BIM vai dar origem à utilização de outras tecnologias. Há um retorno de investimento que, com esta implementação evidente no mundo, pode dar ganhos às empresas. Consegue-se maximizar a ação preventiva ao invés da ação corretiva. Consegue-se intervir mais cedo, coordenação de segurança face projeto. Melhora-se a capacidade de comunicação, minimiza-se conflitos comunicacionais e, muito importante também, todos aqueles trabalhos temporários que nós fazemos na construção, os símbolos, os juramentos, as cofragens, conseguimos entendê-los de outra maneira. Por isso, há limites e o introduzirmos o tomadilha ali é realmente um dos mais acentuados, que é a questão da resistência, que é uma coisa que, face às vantagens que as empresas têm obtido, tem tendência para se dissipar um bocadinho. E todas estas experiências começaram com edifícios pouco complexos, agora já se está a avançar para outro nível de obras, de infraestruturas, designadamente, a estudar outros riscos para além das quedas em altura. Há um desafio muito grande que é as PMEs que fazem as nossas obras, até muitas vezes subcontratadas pelos grandes empreiteiros, ainda não estão preparadas para isto. Isto é um problema a nível mundial. E depois temos aqui uma tendência que cada vez mais, os nórdicos têm sempre muito a ensinar-nos, que é se o uso deste equipamento eletrónico, por exemplo, o tablet no estaleiro, se não é um risco. Isto dá a pensar um bocadinho. Os nórdicos já conseguiram associar a que utilizar um equipamento eletrónico em estaleiro aumenta os riscos de queda ao mesmo nível. Okay? Por isso, isto dá um bocadinho que pensar, mas é um caminho que temos que fazer também, aprendendo com quem já faz isto há algum tempo. Era esta a mensagem que eu queria passar-vos. Obrigadíssimo pela vossa atenção. Tem aqui o nosso website, para o que for necessário, depois tem lá os nossos contactos. Muito obrigado. Boa tarde a todos, mais uma vez. Quero agradecer aqui em primeiro lugar ao engenheiro Manuel Tender, porque já tem colaborado connosco ao longo destes, já lá vão 74 webinários, ele já fez alguns connosco. Desta vez foi aqui em nome deste programa, mas já esteve também no outro ligado à Universidade de Engenharia, portanto, já tem colaborado bastante connosco e são sempre excelentes apresentações, muita informação. Acredito que para quem está na área será informação muito interessante. Antes de falarmos aqui noutras situações, íamos se calhar passar aqui a responder aqui algumas questões. Neste momento não temos muitas questões, mas também acredito que é tanta informação e tão boa que às vezes complica-se neste momento termos logo aqui alguma coisa para questionar. Então, engenheiro Manuel Tender, vou-lhe colocar aqui a primeira questão, que é: qual é que é o maior desafio no âmbito da digitalização para a segurança? Ora, cá em Portugal, efetivamente a questão da obrigação ou da não obrigação por parte do dono de obra acaba por ser um dos grandes desafios também na área da segurança. Ainda falta algum tempo para o BIM ter caráter de obrigatoriedade. 2030 será o ano em que passam os projetos de arquitetura a ter que ser apresentados com caráter obrigatório. Eu quase que deixava aqui com um apelo aos donos de obra que queiram lançar o BIM como parte do caderno de encargos, do processo de concurso, para tentarem também efetivamente incluir a componente da prevenção de riscos, porque efetivamente também temos que fazer essa transposição, pensar nesta vertente da prevenção de riscos como pensamos nas outras. A questão das competências. Os técnicos de segurança
os intervenientes na área da segurança vão ter que se adaptar, vão ter que fazer um seu update nos seus conhecimentos, vamos ter que falar cada vez mais, não em segurança no trabalho, mas em segurança no trabalho digitalizada, a segurança digitalizada, ok? Ou seja, isto que fizemos hoje, se calhar até pode ser um bom ponto de partida para se fazer outras coisas. O problema das subcontratações é um problema a nível mundial e que efetivamente faz com que nos deparemos com um cenário de as grandes empresas até podem conseguir implementar esta metodologia BIM para a prevenção de acidentes, mas ao trabalhar com os subcontratados vão embater na falta de conhecimento e de capacidade deles para implementarem o BIM. Mas isto é um problema que se está a passar a nível mundial e aí cabe à entidade executante, em política geral, dar apoio para que também eles possam ter esta valência. Aqui o Luís Castro pergunta qual é que é o grande desafio atualmente no Reino Unido. Não sei se tem esta informação. No Reino Unido, o BIM, atualmente, os meus colegas dizem que o BIM já não é fashion, okay? Ou seja, o BIM aparece como um ponto de partida para a utilização destas outras metodologias de internet das coisas e principalmente a inteligência artificial. Por isso, o grande desafio que se passa agora lá é perceber até onde é que conseguimos ir com a inteligência artificial, como é que conseguimos compensar o que a inteligência artificial ainda não consegue fazer, e depois uma questão muito importante que o Reino Unido já fala há muito tempo e que agora associa à digitalização, que é qual é o impacto na saúde mental. Eles já falam em saúde mental há muito tempo, qual é o impacto da digitalização na saúde mental. Ou seja, agora o desafio é perceber se a utilização do BIM, por exemplo, nas ações de formação aos trabalhadores, o grande desafio deles agora é perceber se isto tem impacto nos níveis de stress e de ansiedade com que os trabalhadores depois vão para a obra. Porque, efetivamente, tudo aparenta, tudo indica, daquilo que já se percebeu, que a digitalização, para além de nos ajudar a poupar, a salvar vidas, a diminuir o número de acidentes de trabalho, também tem aqui uma componente de minimização de problemas ligados à saúde, entenda, saúde mental. Ou seja, nós conseguimos aqui quase dizer no final deste webinário que a digitalização, sim, ajuda a salvar vidas, ajuda a evitar acidentes de trabalho, mas também, não só, mas também ajuda a intervirmos nos problemas de saúde mental e nas suas consequências em termos de acidentes de trabalho. E temos aqui uma última questão, que é sobre a obrigatoriedade em 2030. Aplica-se a todas as empresas de construção civil? Em 2030, a legislação fala só a apresentação dos projetos de arquitetura via BIM. Sim, não faz diferenciação. Assim, não temos mais nenhuma questão. Eu achei que hoje ia ser um tema que iríamos ter aqui bastantes questões, mas é porque a sua apresentação foi excelente e então... espera lá, parece... não, temos aqui, temos. Eu é que não estava aqui a ver isto como deve ser. Afinal, temos mais aqui. Gério, vou colocar aqui mais, pelo menos duas. Ao ser obrigatória a utilização BIM, não será importante brevemente os cursos de segurança incluírem o BIM? Sem dúvida. Sem dúvida. Para além de incluir, eu diria que nem será o incluir, será uma inclusão, mas será uma integração do BIM em todas as temáticas que se fala, desde a avaliação de risco, formação, planeamento das atividades, planeamento de emergência, com tudo isso. Temos aqui mais uma que se mistura um bocadinho com a anterior, porque a Sara agradece a apresentação
e diz qual é que é a previsão para implementar a metodologia BIM na área da segurança em Portugal. Os modelos BIM que apresenta foram trabalhados em conjunto com as equipas projetistas? Sim, há uma abordagem muito mais direta desde a fase de projeto. O modelo BIM, os modelos BIM que fomos falando, que estão em utilização no Reino Unido, partem do projetista. Relativamente à implementação na área da segurança, há vários ritmos, ok? Há várias empreitadas que já iniciaram a utilização da metodologia BIM. Conforme eu comentei, já alguns empreiteiros conseguiram aproveitar o BIM para planeamento de estaleiro ou para planeamento de tarefas, por isso será um caminho que está a ser feito, liderado pelas grandes empresas de construção, pelos grandes promotores, e que depois poderá servir de exemplo para outras empresas. Aqui, relativamente a este assunto, eu acrescentava aqui que nós já temos algumas ações previstas já para 2026 que incluem aqui o Revit e o AutoCAD 3D e, portanto, já temos aqui algumas informações. Nós sabemos que os conteúdos estão a ser alterados em alguns currículos dos cursos. Não sabemos se nesta área da segurança se vai ou não incluir aqui alguma questão do BIM. Pelo menos eu neste momento não tenho essa informação, mas o que nós podemos informar é que sempre que haja alguma alteração a este nível, teremos sempre essa informação disponível no nosso site e nas nossas redes sociais, porque acho que é algo que vai ter que começar a haver cada vez mais. Portanto, se existe este 2030, não falta assim muito, porque 5 anos passam mesmo muito rapidamente. Engenheiro, se calhar vou-lhe passar a palavra para se poder despedir e, entretanto, depois faço aqui o encerramento. Ok. Queria agradecer a todos a presença e estou totalmente ao dispor para qualquer dúvida que possa haver. Através do nosso Digital Faroche, podemos, através das plataformas LinkedIn, por exemplo, esclarecer qualquer dúvida. Obrigado. Obrigada, então. Eu agradeço mais uma vez ao engenheiro Manuel Tender pela colaboração sempre connosco. Agradeço também a quem nos segue nos nossos webinários já desde 2020, já lá vão bastantes, já fazemos isto há muito tempo. Este foi o último webinário deste ano, 2025. Vamos começar a preparar o próximo ano. Como sabem, pelo menos já foi divulgado, mas nós estamos neste momento em plena fusão com o Centro de Formação do Sul, portanto já estamos a trabalhar aqui a nível nacional e portanto vamos ter que articular também aqui com os colegas do Sul alguns temas e portanto prometemos trazer novidades para 2026. Neste momento resta-me agradecer realmente a presença sempre de todos, temos aqui pessoas que já nos seguem quase desde o primeiro webinário. E está na fase de desejar já umas boas festas, porque para a semana já estamos em dezembro e, portanto, o mês de dezembro é sempre um mês muito pequenino. Festas felizes para todos e um excelente 2026. Prometemos voltar com novidades. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Obrigado.